A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada de hoje, meia-noite e 23/9/2025, terça-feira, mês de setembro. Aqui na sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinol, Minas Gerais, nação Brasil. A restauração do templo, reforma no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Jeová de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão. Diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta, entrará, por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração e vê com teus olhos, e ouve com teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis. Prestou bem atenção essa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Ouve com teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor Jeová e de todas as suas leis. O que eu falei que isso aqui é lei? Eu falei para vocês que isso aqui não é Bíblia, isso aqui é lei, é escritura, palavra da salvação. É um ensino. Tá lá, com teus ouvidos. Ó. Quem tem ouvido, quem não tem ouvido, dá um jeito de tratar os ouvidos e fazer limpeza do ouvido. Quem não tem olhos, dá um jeito de tratar os olhos para poder enxergar as coisas direito aqui. E quem não tem cérebro, começa também a cuidar dos seus cérebros, aprendendo com a palavra direito. E ouve direito, assiste direito, ouve direito, enxerga direito e presta atenção com os teus cérebros direito, para poder entender. Vamos lá. E de todas as suas leis, e considero no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E diz aos rebeldes a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamaste estranho e circunciso de coração, e circunciso de carne, para estarem no meu santuário, para o profanar em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardaste a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituíste a vós mesmo, guardas da minha ordenança no meu santuário. Prestou bem atenção no versículo 8, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. É isso que acontece com vocês do outro lado. Ó. Sabe por que vocês não ganham vitória e não ganham bênção? Não ganha salvação, não ganha cura, nem milagre, nem nada de bom? Preste bem atenção, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga com teus cérebros. E não guardaste as ordenanças das minhas coisas sagradas. Tá vendo? Tá vendo, né? Antes vós constituíste a vós mesmo. Pessoas que seguem seus próprios caminhos cairá. Eu já falei para vocês. Não segue seus próprios pensamentos que vocês cairão com seus próprios pensamentos. O erro do homem e da mulher é esse. É querer seguir seus próprios pensamentos. Ela guardas da minha ordenança no meu santuário. Tá vendo? Santuário hoje é a igreja, meus irmãos. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho circunciso de coração ou circunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharam no meio dos filhos de Israel. Tá vendo? Pessoa estranha, o Senhor não permite entrar, né? Aquelas pessoas estranhas que não quer andar na santidade, não quer guardar as coisas sagradas, tá vendo? Continuando.
que, que se que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava transviados, desviado de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão obra em si a sua iniquidade. Contudo serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e servir a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegará a mim para me servir no sacerdócio, nem se chegará a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas. Santidade, santidade, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, em tudo que nela se fizer. Tá vendo, meus irmãos? Aqui que o templo do Senhor é? Contudo eu os constituirei. Ó. Quando Jeová falar guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço. O que eu falei? Isso aqui é serviço, igual eu estou fazendo. Isso aqui é trabalho. Eu estou pregando a palavra aqui para vocês todos os dias aqui. Isso aqui é trabalho, isso aqui é serviço. Tá achando que o pastor Simão Santo está à toa? Não estou à toa, não. Isso aqui é trabalho. Todos os dias, de segunda a domingo, todos os 7 horas da noite. É de manhã, é de tarde, é de noite, é na madrugada. Estou aqui, ó. Eu estou aqui. Tá vendo? Contudo, Deus constituirei guardas da ordenança da casa. Agora eu também sou guarda daqui. Eu sou a maior autoridade daqui, né? Quem não me respeitar vai sofrer as consequências. E as consequências vão ser bem fatais e graves. Lá, contudo, Deus constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço, em tudo que nela se fizer, tá vendo? Continuando, meus sacerdotes, Levítico e os filhos de Zadok que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegará a mim para me servir, estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. O nome do pai daqui é quem? O meu pai, o nome do meu pai é quem, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas? Estou fazendo uma pergunta para vocês, o nome do meu pai é quem? Vamos ver se vocês conhecem quem é meu pai. O meu pai não é igual os seus do outro lado aí, não. O meu Jesus não é igual ao Jesus de vocês do outro lado aí, não. O Espírito Santo daqui não é esse Espírito aí do outro lado que vocês têm, não. Os meus aqui são verdadeiros. O nome do meu Pai, que é o Criador de todas as coisas boas, é esse aqui, ó. E eu volto a falar e repito, igual eu falo em milhares de vídeos. Jeová. O nome do meu Criador é Jeová. Entendeu? O meu Deus, ele tem nome. Ele não é Deus, não. O meu Deus tem nome. E assim como eu tenho nome. Sou homem, mas eu tenho nome. O Criador também, ele é homem, mas ele tem nome. Ele não é só Deus, 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 não. Ele tem nome. Né? Continuando. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. É igual que aqui guarda a ordenança do Pai, não de homens, não de mulheres, nem de crianças, nem de capeta, nem de ninguém da terra. Aqui guarda só as ordenanças, só do Pai, do Filho e do Espírito Santo que manda nesta igreja. Continuando, e será que quando entrarem pelas portas do ato interior, se vestirão de vestidura de linho e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do ato interior dentro da casa? Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e cerolas de linho estarão sobre os seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor, e saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão suas vestiduras, porque ministraram, e as porão nas santas câmeras, e se vestirão de outros vestidos, para que não santifique o povo estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer. A sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nem o sacerdote bebe vinho quando entrar no ato interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Essa palavra que é interessante. Está vendo por que o pastor Simão Santo não casa com qualquer mulher? Não namore nem casa com qualquer mulher?
Ó, virgens, tá vendo? Virgem da linhagem da casa de Israel, tá vendo? Israel hoje é a igreja que anda na santidade mesmo, igual que anda em santidade. Tá vendo? Porque a mulher virgem é melhor? Claro que é melhor e sempre foi melhor. Porque ela nunca foi tocada. Então sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Não tem como uma repudiada discutir com virgem. Entendeu? Não tem como. Como é que uma mulher casada e repudiada vai discutir com uma virgem? Não tem como. A virgem ela é pura, ela é santa. É isso mesmo que você escutou, é santo. Entendeu? Não é só porque, não é só porque está dentro da igreja, na mesma aquela que não está dentro da igreja, é santa, para quem não sabe. Por isso que mulher virgem sempre foi melhor das melhores, entendeu? Mas tudo é na ordem do Pai, tá vendo? E eles não se casarão nem com viúva, porque depender da mulher viúva não compensa, isso é verdade, não compensa. Nem com repudiada, aquela que já foi casada mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, tem que pular fora. Mas tomarão vida dentro da casa é o viúva que for viúva de sacerdote, aquela viúva que só teve um homem só, não teve mais de 2, não teve mais de 3, não teve mais de 4. Um homem só que teve pelo resto da vida dele, né? Quando foi pro resto da vida dele, que ele morreu primeiro e ela ficou. É assim que acontece. Tem mulher que morre primeiro, o homem fica viúvo. Tem coisas que a mulher. Tem coisas que acontecem com o homem, né? O homem perde a mulher e fica viúvo. E tem coisa de mulher que a mulher perde o homem e fica viúva, né? Entendeu? Mas aquela que já casou um monte de vezes, igual fala que essas aqui não pode chegar não, né? E nem com repudiada, tá vendo? Mas tomarão virgem na linhagem de Davi. Porque a mulher virgem, quando Jeová está no controle do que eu estou falando. O homem não pode agir por ele mesmo, que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Não se dirige pelos seus próprios pensamentos. Que os seus próprios pensamentos não garantem vitória em nada. Quem garante é a fé, entendeu? E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiado, mas tomarão vida da linha da casa de Israel, o viúvo que for viúvo de sacerdote, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Por que eu falo que homem não pode casar com mulher várias vezes, homem não pode casar várias vezes, mulher não pode casar várias vezes, que não dá certo, isso nunca funcionou, nem vai funcionar. Entendeu? Casamento é uma vez só, não adianta. Não caça até mais não que vai dar errado mesmo. Tá vendo? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, tá vendo? Santo é aqueles que andam junto com as mulheres virgens. Ela é santa e o homem é santo. O profano é isso aqui, ó. Vive com mulher repudiada e vive com viúva que dá trabalho. Quando faz trabalho, complica as coisas. Então, por isso que fala santo, profano. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Puro é o homem santo e a mulher santa. O impuro é esses que ficam aqui com repudiado e com viúvas que não param com homem nenhum. Entendeu? Então, e várias coisas que fala também isso aqui. Né? Quando não dá o dízimo e oferta, também se torna impuro e não vira puro. Tem tudo isso. E quando houver preito, eles assistirão a ele para o julgarem, pelo meu juízo julgarão, e as minhas leis, os meus estatutos, em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão, tá vendo? E as minhas leis e os meus estatutos, tá vendo? Isso que é lei que eu falei para vocês, que isso aqui não é Bíblia, já falei para vocês, não fica temando não, que o Criador nunca chamou isso de Bíblia não, pode tirar isso das suas cabeças, olha lá. E as minhas leis, tá vendo? E as minhas leis e os meus estatutos, em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar, tá vendo? Né? Tá vendo? E isso aí é verdade, isso aqui. Dependendo de alguma pessoa morta estranha, a gente não pode ir lá ver mesmo, não.
Isso aqui é verdade, né? Não é que a gente está desfazendo da pessoa. Tem gente que acha que a gente está desfazendo, não é desfazer. É porque, às vezes, aquele corpo está contaminado, gente. Aquele corpo está contaminado por uma doença brava, né? E, e tem aquele ditado certo. Tem coisas que a gente não pode aproximar de um corpo, que a gente não sabe como é que aquele corpo morreu. O que tem naquele corpo? Entendeu? Então, meus irmãos, tem coisas que é verdade. Tem pessoas que é teimosa, né? Tem gente que fica beijando o defunto, beijando a boca do defunto, beijando o rosto do defunto, beijando a testa, né? Beijando até o umbigo, beijando os braços, a mão. Toma cuidado, você vai pegar uma doença brava. A própria palavra já fala aqui. Tem que tomar cuidado, entendeu? Eu já falei para vocês que a gente tem que ter conhecimento das coisas. Se vocês não tiverem conhecimento das coisas, complica para vocês mesmos. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. Tem gente que é assim. E eu já beijei mão de defunto e eu nunca peguei nada. Uma hora vai pegar e você vai pro inferno. Continua com essa moda na cabeça para ver. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado do Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei sua herança, não lhes dareis, portanto, possessão a Israel, eu sou a sua possessão, e oferta de manjare, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E os primícios de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão do sacerdote, também as primeiras das vossas mesas darei ao sacerdote, ó, e as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada das aves, de aves e de animais, comerão o sacerdote. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com a carne que os irmãos estão comendo. Toma cuidado, meus irmãos. Eu já falei para vocês. Tem coisa que a gente tem que orar primeiro, para depois alimentar. E prestou atenção aqui, as vossas ofertas. Tá vendo? Porque tá falando de dízimo e oferta, tá vendo? Quem dá o sacerdote hoje é eu, que sou pastor dessa igreja. Quem devolve, não está devolvendo só para o pastor, está devolvendo para o Pai, o Criador. Está devolvendo para Jesus e para o Espírito Santo e para a igreja. Tá vendo? Serão do sacerdote. Tá vendo? Sacerdote hoje é eu, que sou pastor, que é o verdadeiro. Entendeu? Que aqui é verdadeiro. Olha lá, as vossas ofertas. Oferta é o quê? Diz-me oferta. Tá vendo? Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecendo por este culto. Nesta madrugada de hoje, abençoa somente meus inscritos. Estou ligado nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Abençoa também os dizimistas e os ofertantes, essa é minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes desta obra. Amém e amém. Eu vou voltar aqui. Ó. A pessoa morta, a gente só pode aproximar da pessoa morta quando Jeová manda ressuscitar. Aí tem uma diferença. Mas à toa, dependendo de certas ocasiões, não pode aproximar mesmo não. Nós aprendeu a restauração do templo, reforma no ministério do santuário. É isso que nós aprendemos. Mais uma vez o Senhor habita dentro da igreja, que nós aprendemos nesta madrugada. E olha que palavra lindo e maravilhoso e interessante. Versículo 28, Ezequiel capítulo 44, 28. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Olha que palavra linda isso aqui, hein? Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Quem tem Jeová tem tudo. Quem não tem Jeová não tem nada. É isso que está querendo dizer. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Ele mora dentro da igreja que obedece, que é fiel a essa igreja aqui. Ele mora aqui, ó. Tá vendo? E todos os dias aqui está restaurando. Todos os dias.